mas são coisas do passado. Vou deixar desfez nosso amor, são coisas do passado. São coisas do passado. Coisa do passado, tô melhor sozinho no bagulho. Beijo na boca é coisa do passado, a moda agora é. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Coisa do Passado. Meu nome é Murilo Dias Winter, sou doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a apresentação de hoje é, na verdade, uma declaração de amor a um objeto tão importante nas nossas vidas. A gente vai contar para vocês a leitura que marcou as nossas infâncias. No meu caso, foi Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, uma edição de 1968, que foi presente do meu avô para minha avó, passou pela leitura da minha mãe, pela da minha irmã e ainda está sobre a posse da nossa família. Então, meus colegas, por favor, nos contem quem são vocês e o que vocês leem. Eu sou Carla Menegatti, doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o primeiro livro que me marcou foi o chamado Um Certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo. Foi o primeiro livro grande que eu li, estava lá em casa e depois eu nunca mais consegui parar de ler. Então, eu sou Joselito Zala, doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e os nossos ouvintes vão achar que gaúcho só lê Érico Veríssimo, porque o meu primeiro livro marcante também foi dele, Incidente em Antares, que caiu nas minhas mãos quando eu tinha 12 para 13 anos, na Biblioteca Municipal lá da minha cidade do interior, e foi muito marcante porque, o tema realismo fantástico era muito interessante, mas aquela narração assim que mostrava toda a violência da história do Rio Grande do Sul, com uma crítica a essa violência, me marcou e talvez por isso tenha deixado essas sequelas na cabeça de historiador. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Depois dessa apresentação cheia de memórias e cheia de afetos, vamos tratar do tema de hoje. Nas últimas semanas, o governo federal começou a encaminhar uma reforma tributária fatiada para o Congresso, anunciando algumas possibilidades que ainda poderá submeter à aprovação, como a polêmica tributação do livro, produto que é isento de imposto no Brasil desde a Constituição de 1946, proposta do deputado e constituinte Jorge Amado, e foi assegurada na Constituição de 1988. A ideia da tributação vem na contramão das propostas de especialistas em formação de leitores, além do próprio mercado editorial, um ramo da economia já bastante afetado pelas crises recentes. Não é nenhum segredo que os grupos políticos que chegaram ao poder com a eleição do presidente Bolsonaro são avessos à cultura letrada, à ciência e às artes. Esse desprezo, não raro, tem criado bodes expiatórios ou cortinas de fumaça no debate público a partir das críticas sempre moralistas ao setor cultural. Parece que, assim como as artes, o livro ainda causa medo. Em todos os governos autoritários, ele é e foi vigiado e censurado. Com o ultraliberalismo econômico do ministro Paulo Guedes, ele deve ser elitizado, ainda mais elitizado. Em uma ou em outra forma, restringe-se a difusão de ideias e a livre expressão. Mas o que é esse objeto e como ele se constituiu? Qual é a sua história? Por que ele é temido por alguns e amado por muitos? Afinal, o que pode o livro? Então, Joselito e Carla, livro é coisa do passado? Acho que é interessante a gente começar a discussão apresentando alguns dados bem básicos a respeito da história do objeto livro. Esse objeto, mais ou menos com as feições que a gente conhece, começa a ser construído lá pelo século XII. Mas, evidentemente, a gente tem objetos anteriores na antiguidade que já cumprem as funções do livro, como de leitura e de registro de memória ou de história dessas sociedades. Então, evidentemente que livros quase que se confundem com a cultura escrita. Lá na antiguidade, na Mesopotâmia, por exemplo, a gente tem tabletas de argila que começam a ser guardadas para a memória da burocracia do Estado, mas também logo começam a circular na população para a escrita de cartas, por exemplo. No Antigo Egito, a gente tem os famosos rolos de papiro, que inclusive passaram a ser chamados no período romano de volumen,
e aí nos deu essa palavra para os tempos presentes. Esse volume foi substituído no mundo romano, mais ou menos pelo século II, com a invenção do pergaminho, que é a utilização de pele de animais para produzir obras. Isso é muito interessante porque essa inovação técnica permitiu dobrar as folhas, porque até então a gente tinha os papiros, que eram feitos de uma planta que nasce ao longo do rio Nilo, no Egito, e o papiro, quando é dobrado, quebra. Logo, os antigos livros eram rolos de papiro, para não quebrar. A partir do século II, mais ou menos, na Europa, se introduz o pergaminho, que é a pele de animal. Permite ser dobrado, logo folheado. E aí a gente tem essa estrutura de livro que se chama de códex, que remete, em latim, a tronco de árvore. Quer dizer, lá no início também dessa história de livros, tem um aproveitamento de madeira, como será feito depois com o papel. Como eu disse lá no começo, é pelo século II que a gente tem essa conformação do livro também, porque é no século II que a gente tem um comércio de livros se estabelecendo no Ocidente. Nesse momento a gente tem crescimento urbano, a multiplicação de escolas laicas, né, não religiosas, além da invenção ou da criação da universidade. Logo, os livros em códex serviam para aprender lições. E nesse momento se instituem os primeiros ateliês editoriais em monastérios. Isso também é interessante porque esse crescimento, né, da demanda por objetos de leitura permite ou cria todo um clima para o desenvolvimento técnico para a impressão de tipos móveis. Quer dizer, se houve essa invenção que é tão celebrada, que é a imprensa, né, criada pelo Gutenberg, mas não só por ele, havia uma série de pesquisadores na Europa Ocidental que pensavam em um maquinário que permitisse reaproveitar as matrizes de impressão e logo ampliar as tiragens, tornar o livro mais barato. Isso acontece em função dessa relação crescente entre cultura escrita, alfabetização e público leitor. Isso é muito importante, Jocito, para a gente lembrar que não foi a Revolução Impressa ou a prensa que transformou a leitura e popularizou a leitura. Foi uma construção que veio de alguns séculos em que os livros existiam livros, existia um público leitor, existia uma demanda pelos livros. Então o Gutenberg facilitou, e os outros inventores da prensa, um processo que já estava em construção. Os livros não surgem em decorrência da impressão, e a impressão não cria um público leitor para os livros, eles já vão ser alimentados por uma demanda que já existia. E nesse sentido é importante também demarcar que, durante um bom período, existe uma convivência tanto de pergaminho com códex, tanto de pele de animais com o papiro e também com a introdução do papel, lá no século II também na Europa, que é uma invenção chinesa do século II depois de Cristo, né, e que chegou na Europa através dos árabes. Primeira fabricação de papel que se tem notícia é em Valência, na Espanha, que estava sob ocupação árabe no final da Idade Média. E aí eu acho bem importante a gente pontuar que não é a primeira vez na história em que a gente está vivendo essa realidade multissuporte, porque, inclusive, outras realidades de suporte não tinham sido totalmente abandonadas. A gente está falando do papiro, do pergaminho, do papel, mas em algumas sociedades ainda se usava também as velhas tabuletas de cerâmica. Dependendo do tipo e da funcionalidade do material escrito, essas tabuletas ainda eram muito úteis. Assim como hoje a gente vive uma variedade imensa de suportes, ao longo da história a gente também vai ver isso. E também é importante a gente pensar que essa história ocidental da criação do livro não é necessariamente a mais avançada em termos de tecnologia ou a mais funcional, né? Porque, de um lado, essa história emprestou várias inovações do Oriente. Segundo, ela deixa de marcar que existiam invenções semelhantes também no Oriente. Por exemplo, a China criou uma imprensa de tipo móvel algumas décadas antes do Gutenberg. Mas se sabe hoje que o tipo de liga metálica que era empregada não permitia uma reutilização muito grande dessas matrizes. E segundo, a xilografia, que era a impressão em madeira, cumpria muito melhor as funções de impressão para o mercado chinês, porque isso permitia manter uma reserva de matrizes para a impressão de novas tiragens, com muito mais qualidade. Sem contar que a maneira que o alfabeto chinês era escrito também favorecia esse tipo de impressão em um dos tipos móveis do Gutenberg, né? Tipos móveis do Gutenberg que eram adaptações de prensas para fazer vinho, né? Então também é um hábito próximo à leitura e a
produção de vinho na Alemanha do Gutenberg. Nesse sentido também, Murilo, é interessante desconstruir a figura do inventor como gênio, como aquela pessoa iluminada que cria tudo a partir do zero. A história da imprensa, né, ocidental não só se apropria de tecnologias e técnicas do Oriente, quanto se apropria de outras profissões já existentes no período, né? O próprio Gutenberg, ele era um ourives, quer dizer, ele produzia joias, e ele vinha de uma família que cunhava moedas, quer dizer, ele sabia como imprimir em placas de metal, que é importante depois para fazer as matrizes tipográficas. Já que nós estávamos falando de várias plataformas, invenções e inventores, é bom lembrar que nem sempre, quer dizer, nunca, todo mundo vai concordar e vai aceitar as novas tecnologias de forma fácil, né? Então as impressões também foram questionadas, também foram colocadas dúvidas sobre elas por muitas pessoas. Então, por exemplo, quem trabalhava com livros manuscritos, copistas, obviamente que iam ser contrários à introdução de um mercado concorrente. Grupos religiosos também eram contrários à impressão, afinal podia vulgarizar os escritos religiosos e tornar acessível para um grupo maior de pessoas e não existiria mais uma mediação entre a palavra divina e os seus fiéis. E também por muita gente que trabalhava na política. Eu separei uma frase muito interessante de um censor de livros do século XVII da Inglaterra, que dizia que existiam mais males que vantagens ocasionados ao mundo cristão pela invenção da tipografia, ou que ela distorceu e acabou com completamente toda a paz da humanidade, que foi o poeta Andrew Marvell, da Inglaterra, que disse isso em 1672. Bebo da depressão, até que isso me transporte. PC me fez vilão, eu sou minotauro de bodes. Bebo da depressão. Outra coisa interessante de pensar é que essas inovações, né, que permitiram a disseminação do objeto livro, também permitiram a criação de outros produtos culturais, como os jornais, as revistas, né, toda uma indústria, inclusive, de jornal, e que ajudou a modificar visões de mundo. A história do livro, a história da edição, é uma história de difusão de ideias. Essas coisas se são associadas e alimentam mercados comuns. Por exemplo, no século XVII foi inventado os jornais de resenhas, em que a quantidade de livros era tão grande já, milhares de livros, que as pessoas não sabiam como escolher o que ler. Então foram produzidos na Inglaterra jornais específicos que falavam de livros. Então, ao comprar o jornal, se lia sobre um livro e buscava se comprar essas edições. Então, eram mercados e demandas que estavam ligadas umas às outras, né? Os primeiros jornais vão surgir mais ou menos por 1606, na Alemanha, são os registros dos primeiros jornais. Eles vão ser popularizados nas guerras religiosas dos Países Baixos, da Holanda, algumas décadas depois. Mas é bom a gente lembrar que o jornal, como a gente imagina ele tem funções muito diferentes do que a gente tem agora, né? O jornal não serve como uma fonte de notícias, uma fonte de informações. O jornal era um instrumento pedagógico e político. As pessoas colocavam as suas opiniões, as suas visões de mundo, os seus projetos de político e religiosos impressos nesses jornais para atingir um público cada vez maior, um público leitor cada vez maior, e que pudesse convencer as pessoas das suas ideias. Os jornais não tinham o objetivo de compartilhar notícias. Isso vai acontecer aos poucos, primeiro com notícias econômicas, sobre a Bolsa de Valores de Amsterdã, a maior bolsa de valores do mundo naquele momento, sobre a entrada e saída dos barcos nos portos, sobre o preço do queijo, o preço do açúcar, mas eram pequenas notícias no final dos jornais. Essa ideia que o jornal é fonte de informação é muito recente, é do século XX. Tem uma historiadora argentina chamada Paula Alonso que ela fala uma frase muito interessante. Mais do que informar, a função do jornal era fazer política. O jornal e a pena eram instrumentos de ação e não instrumentos de informação. E por isso mesmo, alvo de cuidado dos governantes. E olha só, é bem interessante pensar que desde o começo da indústria do livro há uma preocupação muito grande em controle das publicações, tanto por parte das autoridades públicas, laicas, quanto das autoridades religiosas, né? Então, a própria reforma, de certa forma,
o protestantismo, que usou o livro, a disseminação da publicação de textos religiosos em línguas comuns, né? Ao mesmo tempo que ele difundiu o livro, ele também gerou, na Contra-Reforma, um medo do livro, um receio do livro. E não é à toa que a Igreja Católica cria uma instituição chamada Index, que estabelece uma lista de livros proibidos para o cristianismo, ou para o catolicismo, pelo menos, e que só vai terminar em 1966. No Brasil colonial, além da proibição do índex colocado pela Igreja Católica para alguns livros, existia uma proibição vinda da própria metrópole. O Império Português proibia a comercialização de livros e, mais do que tudo, proibia a existência de imprensa e prensas na colônia. Então, não se podia publicar livro algum e muito menos se poderia comprar livros aqui sem autorização da metrópole. A gente tem isso muito bem registrado, especialmente para os livros que estavam dentro do índex. Alguns desses livros eles eram autorizados por questões religiosas de formação. Era importante que alguns religiosos conhecessem aquilo que eles precisavam combater. Sim, era esse o argumento. Por conta disso, a gente vai perceber que livros eram realmente uma raridade no Brasil colonial. Complementando a informação da Carla, lembra que o maior livreiro da Bahia, no século XVII, tinha em torno de 27 livros sobre a sua posse. A pessoa que mais teve exemplares durante todo o período colonial teve 55 exemplares. É um pouco difícil para a gente entender essa realidade agora. Mas era uma grande fortuna em exemplares, porque livros também eram objetos de luxo. Objetos caríssimos que as pessoas não só tinham para consultar, para ler, mas as pessoas também tinham esses livros para ostentar riqueza. Ainda assim, chega um ponto em que a gente tem que dizer que riqueza não era o que determinava a posse de livros. Quando a gente vai olhar quem eram as pessoas que tinham livros no Brasil colonial, o que mais importa é o ofício dessas pessoas, era o que essas pessoas faziam para viver. A maior parte dessas pessoas eram o que hoje a gente chamaria de profissionais liberais, dentistas, advogados, padres, ou seja, pessoas que tinham tido algum tipo de instrução para poder exercer seu ofício. Essa associação entre livro e riqueza também acontecia no período colonial, e é engraçado lembrar que vocês aí em casa que querem ter uma estante de livros falsa para aparecer nas videoconferências, isso também ocorria durante o Brasil colonial. Eram compradas estantes que fingiam que existiam livros para demonstrar a riqueza da casa, porque o livro era um item de luxo, então ter uma casa lotada de livros era uma demonstração das posses. Então fingir que se tem livros é um hábito de mais de um século, não é um hábito das videoconferências. E agora o Murilo entregou o nosso segredo para vocês. Gente, olha só, interessante também comparar o mesmo período com a Europa, porque isso revela essa grande desigualdade na situação colonial, né? Aqui a gente tem a proibição, a edição, e a gente tem o livro como um elemento de distinção social, quer dizer, é um elemento da elite. E na Europa, já no século XVIII, a gente tem a formação de um mercado, um público leitor. E a partir de 1750 tem uma grande vulgarização, inclusive, dos livros impressos. Mas então, isso também reflete de alguma forma no Brasil. No final do período colonial, a gente vai ver uma generalização do contrabando de impressos. Já vai ser muito difícil para a coroa portuguesa controlar a entrada de impressos, principalmente de jornais. Sim, cada vez mais os habitantes da colônia querem participar desse espaço público que é a imprensa. E aí a gente precisa conversar, porque tem uma distinção entre os espaços desse material impresso. O livro, ele cada vez mais vai se colocar como o objeto do mundo privado. O livro é aquele objeto de devoção, é aquele objeto de reflexão, é aquele objeto talvez até de lazer, enquanto o jornal periódico, aquele que é publicado para sair à rua, ele é da discussão pública, ele é da opinião pública. Importante lembrar nesse aspecto, Carla, que nós estamos falando de sociedades que grande parte da população é analfabeta. Então os jornais, eles são feitos para serem lidos publicamente, em esquinas, em cafés, em tertúlias,
para atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, como a gente estava falando que as plataformas eram múltiplas, a difusão das ideias também era múltiplas e estava muito ligada ainda à oralidade. Uma pessoa vai ler, várias e várias pessoas vão reproduzir oralmente o conteúdo desses jornais. Não é por acaso que panfletos, que eram textos únicos, mais populares, de linguagem mais simples que os jornais, eram muitas vezes feitos em formato de catecismos, feitos de maneira ligadas a músicas, ligadas a orações, ligadas a formas orais de reproduzir a informação, porque o impresso e a leitura também estavam ligados à comunicação oral medieval mais antiga. E o mesmo acontece também com os livros, mesmo em países e nações com escolarização mais avançada. Mesmo no século XVIII, na França, os livros também são escritos para serem lidos, né, e difundidos para um público mais amplo. E nesse sentido, a gente tem uma série de títulos que são esquecidos pela história literária, que tratam de temas talvez polêmicos, como a vida privada da elite política. Livros que fazem além das fofocas, falam de pornografia, né, naquele momento. E aí a gente tem a tese de um historiador norte-americano chamado Robert Darnton, que aponta que não apenas os grandes livros, as grandes obras do iluminismo ajudaram a levar ao movimento da Revolução Francesa, mas também essa literatura apócrifa, essa literatura sem autoria, às vezes, criou um clima de insatisfação com as elites aristocráticas que culminou em 1789. Dá para dizer desde o começo do século XVIII e com o desenvolvimento do iluminismo que impressão, livro e jornal estão ligados a cada vez mais uma ideia de revolução e popularização e politização. É através desses meios que a informação vai se difundir, a nossa ideia do que é uma informação vai se desenvolver. O Robert Darnton diz isso, que a Paris dos jornais do século XVIII é a precoce sociedade da informação, e não o nosso no século XXI, no século XX. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. Como a Carla muito bem disse, embora circulassem jornais na América Portuguesa, eles só serão impressos no Rio de Janeiro com a chegada da família real em 1808. A partir de 1808 vai ser liberada a impressão de jornais e livros nesse lugar, né, na colônia portuguesa na América. E, mesmo assim, o conteúdo vai ser fiscalizado previamente e, mesmo assim, os jornais são jornais que a gente chama de jornais áulicos, ou seja, aqueles jornais que estão sempre fazendo propaganda da monarquia e do governo português. A gente só pode dizer que vão existir jornais de contestação ou jornais que vão ser contrários ao poder a partir do processo de independência do Brasil em 1822, que vai ser o auge, vai ser a explosão de publicações em todo o território da América Portuguesa. Vão ter jornais na Bahia, vão ter jornais no Rio de Janeiro, vão ter jornais em Pernambuco, vão ter jornais no Pará, na província Cisplatina, que atualmente é Uruguai e fazia parte do Brasil, e esses jornais vão falar tanto das benesses da ligação com Portugal, quanto da necessidade de independência. Então é nesse momento em que a imprensa se amplifica, se populariza e se torna uma ferramenta fundamental dos debates públicos. E também, Murilo, da própria produção literária, porque na ausência de casas editoras, né, muito desenvolvidas, o jornal era um meio de produção de ficção. Então não é à toa que é no século XIX que a gente tem a ascensão do gênero romance, porque ele é publicado originalmente em folhetim, quer dizer, capítulos separados publicados no jornal, que só depois, né, de alcançar algum tipo de notoriedade ou sucesso, passam para a versão livro. E no caso do Brasil, geralmente esses livros eram editados em Portugal ou até mesmo na França, em Paris. Tem uma série de gêneros, né, que surgem nesse período. O romance, publicado em capítulos na imprensa, a novela. Eu sei, nós brasileiros temos a tendência, quando a gente escuta falar de novela, a pensar nos programas de TV que passam todas as noites no Brasil, né? Mas a novela, como gênero literário, ela também começa na imprensa. E ela nada mais é do que uma história que é um pouco maior que um conto, e muito menor que um romance, que, portanto, pode ser editada, talvez de uma vez só, talvez em 2 capítulos,
Então, com o surgimento desses gêneros todos, também começa a surgir um público leitor que passa a acompanhar essa produção literária que é, digamos assim, local. Por que eu estou falando, digamos assim, local? Porque essa é uma produção literária que é muito marcada por modas e estilos que vêm da Europa. E não só os gêneros literários da Europa são importados, como também os temas, os assuntos e as escolas, digamos assim, por mais que esse termo possa ser problemático hoje em dia, né? Então a gente tem romantismo, a gente tem realismo, né? E a gente tem intelectuais brasileiros, escritores brasileiros importando essas perspectivas para produzir literatura. E aí é interessante pensar também que jornal e livro começam a estabelecer uma distinção que depois segue para a indústria do livro, entre aquele texto de literatura mais banal, para ser lido e disseminado por uma população mais ampla, e o livro que consagra, quer dizer, aquele livro que é feito de um produtor cultural especializado, o escritor, para os seus pares, para a elite intelectual, com vistas a, enfim, construir carreiras e, muitas vezes, conquistar postos públicos, receber pensões do Estado, né? E isso é muito importante ter em mente. Extremamente interessante, porque fala um pouco também desse processo de construir uma nação e construir muitas coisas do zero. Com a chegada da família real, em 1808, o Brasil, pela primeira vez, vai ter a liberdade de ter algumas instituições que não existiam por proibição da coroa. Ao mesmo tempo, surge imprensa, literatura, teatro e uma série de outras artes. Eu vou juntar essas três porque elas têm uma certa conexão quando a gente fala dessa circulação entre artes altas e baixas, porque as três conversavam muito. O que definia se um autor, ao fim e ao cabo, ia se tornar um autor ilustre ou um autor baixo, seria fazer o trânsito da imprensa para a literatura ou da imprensa para o teatro. E isso é bem interessante. Por quê? Porque o teatro é uma arte imediata, feita para o povo. A literatura, para ser arte, ela tinha esse quê de coisa do mundo privado, de uma alta reflexão, que as pessoas faziam quietinhas na delas. Enquanto o que era do mundo público era muito mais mundano, era profano. Outra coisa importante ressaltar aí é o caso brasileiro, né, da cultura impressa. Porque, assim como a gente tem uma inversão, primeiro a gente tem a imprensa e depois a produção de livros, essa estrutura aí de hierarquia que coloca determinados gêneros como mais valorizados e outros como não valorizados, e isso determina também a construção de carreiras de escritores. Alguns vão produzir um gênero que não é lido, mas que consagra, enquanto outros vão tentar ganhar a vida, né, produzindo textos que não lhes consagram. Essa divisão vai passar para o século XX no Brasil, mesmo depois da formação e criação de um mercado nacional de livros. Isso explica um detalhe bem interessante da fala da nossa convidada desta semana a respeito da importação de títulos e da tradução. A nossa convidada é a Gisele Venâncio, doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora da Universidade Federal Fluminense. Então, Gisele, pode mandar áudio. No dia 19 de junho desse estranho ano de 2020, a Câmara Brasileira do Livro anunciou que, por causa da pandemia, não haveria Bienal do Livro de São Paulo. Houve quem falasse que seria o momento de se repensar o modelo de feiras de vendas de livros, pois talvez não existisse mais um público interessado em livros. Será? Tenho dúvidas a respeito dessa afirmação. Basta que nos lembremos de um importante evento para o mercado de livros, a Feira Literária de Paraty. No ano passado, a Flip comemorou sua 17ª edição, mantendo a cidade em festa em torno dos livros e consolidando um significativo aumento de público. Além disso, poderíamos nos lembrar de um episódio ocorrido na Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro, no ano passado. Houve lá um acontecimento bastante polêmico e amplamente divulgado. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou a apreensão do livro em quadrinhos Vingadores, a Cruzada das Crianças, por considerar que era uma obra imprópria para o público infantil. Mas então,
Vamos pensar. Não há aí um contrassenso? Se as feiras devem ser repensadas porque não há leitores, por que aprender um livro porque ele poderia ser lido? Haveria nesse caso, então, leitores? Afinal, há ou não há um público interessado em livros? O medo dos livros não é algo novo na história. Já houve quem dissesse que quem lia muito poderia ficar doente, ou que os livros poderiam levar à loucura. Podemos ainda lembrar a ideia do perigo dos livros como objetos revolucionários, temor de muitos governantes. Sem dúvida, livros exercem poder sobre leitores. Porém, os historiadores que trabalham sobre o tema da história da leitura demonstram que há uma tensão entre o poder do livro sobre o leitor e a liberdade e a inventividade da leitura. O leitor produz novos sentidos sobre o que lê. Por esse motivo, o historiador francês Roger Chartier, referência fundamental para os estudos sobre o livro e a leitura, propõe que a história das práticas de leitura deve compreender, de um lado, as estratégias usadas pelos autores e editores para impor uma dada leitura, e, de outro, as reflexões sobre as múltiplas formas, mais ou menos livres, executadas pelos leitores. Haveria, assim, que combinar duas noções, a interdependência dos sujeitos que leem e a historicidade das práticas de leitura. Os livros e textos escritos por esse historiador têm como projeto evidenciar, nas próprias palavras de Roger Chartier, a tensão entre as capacidades inventivas dos indivíduos que leem ou das comunidades de leitores e as normas, as convenções, os constrangimentos que limitam mais ou menos fortemente, a depender da posição ocupada pelo leitor nas relações de dominação, o que lhes é possível pensar, compreender e enunciar. É também este historiador que, ao lado de outros, entre os quais podemos citar Robert Darnton, que nos lembra que entre o autor e o leitor há uma série de profissionais, agentes que atuam na fabricação e circulação desse objeto tão especial que é o livro. Para chegar aos leitores, os livros precisam de diversos mediadores, revisores, editores, ilustradores, capistas, críticos, livreiros, entre outros. Sem eles, os livros não circulam e nem mesmo existem. Por isso, cada vez mais, os historiadores vêm centrando seu olhar na observação do papel dos mediadores entre o autor e o leitor, tornando-os objeto de uma análise específica. Entre esses agentes do livro, poderíamos destacar um que tem uma posição muito especial. Este lugar, muito particular, é ocupado pelos tradutores, pois, diferentemente dos demais intermediários, a eles, os tradutores, é delegado, como nos lembra Pascal e Casanova, um papel de segunda ordem. Os tradutores devem se tornar praticamente invisíveis, a fim de se criar a ilusão da presença do autor no texto traduzido, de modo que seja possível considerar o texto traduzido idêntico ao original. Mas será que na história dos livros os tradutores sempre ocuparam essa posição invisível? Eu diria que não. E um bom exemplo a considerar é a coleção Biblioteca Histórica Brasileira, publicada pela editora Martins nos anos 40. Essa coleção tinha como objetivo editar textos raros e documentais sobre o Brasil e, para isso, pretendia reunir uma rigorosa seleção de títulos cujas traduções deveriam ser realizadas e anotadas por especialistas nas temáticas tratadas. A coleção, dirigida por Rubem Borba de Moraes, constituiu-se em sua totalidade por narrativas de autores estrangeiros ou de viajantes. O conjunto de 19 títulos que a compõe foi traduzido e prefaciado por intelectuais brasileiros considerados os mais importantes da época, tais como Sérgio Milliet, Rubem Borba de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda, Afonso Toné, José Honório Rodrigues, Afonso Arinos de Melo Franco, Herbert Balduz, Rodolfo Garcia e Augusto Meyer. Na Biblioteca Histórica Brasileira, o papel dos tradutores e prefaciadores tornou-se particularmente importante. Os intelectuais que ocuparam essa função ganharam uma dimensão tal que muitas vezes eles se tornaram os protagonistas da publicação. No momento, por exemplo, em que entregou sua tradução e prefácio do livro do Thomas Davatz ao editor Rubem Borba de Moraes, Sérgio Buarque enviou uma carta na qual afirmava: Caro Rubens,
Mando-lhes pelo correio expresso o famoso prefácio do Davatz. É longo, pois tem 38 páginas datilografadas. Pelo plano inicial, deveria ficar ainda maior, mas andei fazendo uns cortes, pois, do contrário, as memórias de um colono ficariam quase como um anexo ao estudo. O diálogo entre o tradutor Sérgio Buarque e o editor Rubem Borba de Moraes revela uma questão editorial importante no interior da coleção Biblioteca Histórica Brasileira. Os textos traduzidos podiam servir apenas como um pretexto, na falta de uma expressão melhor para explicar. Um pretexto para o desenvolvimento de temas importantes para a história do Brasil que interessavam os intelectuais brasileiros da época. Como parece indicar Sérgio Buarque de Holanda, os textos traduzidos eram documentos lidos, estudados e interpretados pelos autores brasileiros. Mais que simplesmente disponibilizar os textos estrangeiros aos leitores brasileiros, pode-se considerar que os tradutores e prefaciadores contribuíam para uma nova escrita sobre o Brasil. Esse exemplo indica que tradutores e prefaciadores regem também a composição dos textos que são destinados aos leitores. E que as múltiplas leituras de um mesmo texto, sejam elas simultâneas ou sucessivas, como nos lembra Chartier, são sempre inventivas e originais. Desse modo, podemos dizer que sim, os livros mudam as pessoas, mas também as múltiplas e originais leituras mudam os livros. I'm a stranger, Eu quero começar também comentando esse ponto da tradução, da fala da Gisele, porque eu também identifico, né, nas pesquisas a respeito de história da literatura e da edição, que a gente tem no Brasil essa recorrência de tradutores que chancelam a qualidade literária da tradução do texto, do livro, da edição. Quer dizer, aqui a gente vai ter, por exemplo, na década de 30, 40, numa editora como a Globo, que é de Porto Alegre, ganha o mercado nacional traduzindo textos de língua inglesa, que tinham pouca saída no Brasil até o final da Primeira República, tendo em vista também a nossa histórica tradição de francofilia. A Globo vai contratar gente como Érico Veríssimo e Mário Quintana para fazer a tradução. E esses nomes são ostentados na capa, ou na contracapa, ou na orelha do livro, ou na primeira página, justamente como essa espécie de atestado. Então, aí também é interessante pensar que, a partir que o mercado de livros se profissionaliza, o livro também começa a adotar uma série de estratégias comerciais, de marketing, de propaganda para sua difusão e disseminação. E aí também o mais interessante é a gente pensar que nem sempre aquela história da literatura que a gente aprende, às vezes, na escola, com os grandes autores, os grandes títulos, né? Ela é escrita justamente ou apenas em função da qualidade das obras, mas também porque essas obras foram vendidas para ser grandes obras. E isso vale não só para importação, né, num cânone internacional, como para a construção também de novos autores. Então, por exemplo, lá na década de 40 e 50, né, que a gente tem já um mercado nacional de livros, um novo autor como Guimarães Rosa, né, que hoje é reconhecido como um dos grandes romancistas brasileiros, vai ter edições com prefácios de intelectuais já reconhecidos, que assim autenticam, né, certificam que você, leitor, vai ler um texto de qualidade. Eu acho interessante quando a gente fala do estado da indústria e o quanto ele determina o formato e o quanto o formato acaba influenciando no que a gente lê. Porque, por exemplo, no século XX, poucas pessoas sabem, mas um dos itens que mais faltou durante e depois da Segunda Guerra Mundial foi papel. Papel, ele é produzido de celulose e celulose exige uma série de produtos químicos que estavam em falta por conta do esforço de guerra e que seguiram em falta depois por um bom tempo. E na falta de papel, o mercado editorial começou a procurar alternativas. Então, uma série de livros longos, muitas obras grandes tiveram sua publicação postergadas. No caso do Brasil, por exemplo, não é porque eu sou super fã, mas a grande série do Érico Veríssimo, chamado Tempo e o Vento, começava com uma obra de 3 volumes chamada O Continente, que teve sua publicação só em 1949. Alguns anos depois, quando o mercado ainda estava impactado pela questão do problema do papel,
o Érico aceitou, muito a contragosto, que se fizesse um recorte dessa edição e se publicasse 2 excertos. O primeiro, o que eu comentei lá no início do programa, chamava Um Certo Capitão Rodrigo, e graças a ele eu conheci a obra do Érico, porque minha mãe ganhou essa edição de bolso, leu e guardou, e era o único livro que tinha na minha casa. E o outro excerto foi o Ana Terra, que ele só aceitou porque os rendimentos de Um Certo Capitão Rodrigo permitiram ele continuar em casa escrevendo e escrever. Então, esses processos do mercado editorial que acabam forçando a publicação de determinadas formas, eles acabam implicando também na forma como o leitor vai encontrar as obras. É muito provável que um leitor inexperiente não encarasse uma obra de vários volumes, mas, encontrando um livro de bolso com 11 anos, achasse bem legal a ideia de ler aquele livro, ainda mais, né, com um cavaleiro na capa, uma edição bem apelativa, como costumavam ser as edições de bolso. O que me remete a um comentário de uma escritora norte-americana bastante famosa atualmente, a Margaret Atwood, que disse que ela se tornou escritora depois de ter vivido a experiência durante a adolescência de ler várias edições muito baratas. Segundo ela, essas edições muito baratas tinham capas muito chamativas e eram vendidas em farmácias durante a infância e adolescência dela. E essas edições chamaram a atenção daquela criança que ela era, e desde que ela ganhou o primeiro dinheiro dela, o sonho dela era conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar um daqueles livros com capa tão bonita, e que hoje ela acha de muito mau gosto. Então, essa marca talvez fale muito mais sobre coisas que a gente não percebe sobre a experiência do leitor. Eu gosto muito de estudar a história do livro, história da edição e história editorial, porque eu acho que ela traz justamente essa possibilidade de desconstruir muitas ilusões que a gente tem, inclusive afetivas, em relação aos nossos autores favoritos, né? Então, olha só, de um lado a gente tem, na fala da Carla, a questão do formato do livro ser determinado por uma questão de contingência de mercado, né? Enquanto a gente tende a achar que ela é simplesmente um produto do gênio e da vontade do escritor, e ao mesmo tempo a gente vê como o formato livro, o livro enquanto objeto material, na capa, por exemplo, determina a forma como a gente se relaciona com ele, como a gente lê esse livro, né? Então é uma instância de mediação também da leitura, assim como aqueles prefácios de tradutores ou prefácios de intelectuais, né? Quer dizer, essas instâncias de edição, inclusive, determinam ou tentam determinar a forma correta de ler um livro. E aí eu tenho uma pergunta para vocês dois, né? Eu, quando me dei conta disso, passei a evitar de ler prefácios e pós-fácios antes de ler a obra. Depois eu leio, né? Não que eu tenha aquela ingenuidade de que, lendo direto a obra, eu vou ter um contato mais direto com a intenção do autor, né? Mas eu gosto de, assim, remeter nessa experiência de leitura mais à minha trajetória como leitor, ao meu repertório, do que essa mediação que a gente sabe que remete a uma outra trajetória, né, do mediador, e pode ou não coincidir com a nossa. E aí, vocês leem prefácio, gente? Não! Eu leio só depois que eu termino o livro, para ver se eu pensei coisas parecidas, mas antes eu não leio nunca. E eu também não termino resenhas de livros literários. Eu vejo se é interessante e depois eu paro no meio para não saber o final da história. Eu já fui uma grande consumidora de resenhas literárias, não sou mais, principalmente porque eu comecei a perceber esse processo de que eu não queria alguém mediando a minha leitura, mas eu voltei a ler prefácios e pós-fácios depois de ler os livros. Me explico, porque eu digo voltei. Porque por um bom tempo eu achei que eu estava negligenciando a obra de alguém quando eu não lia o prefácio. Porque o prefácio fazia parte de uma experiência de leitura. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Gente, quando eu estava estudando e me preparando para essa nossa conversa, eu me deparei com uma citação
do Jorge Luis Borges, ou Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino que eu gosto muito, que fala o seguinte sobre escrever e publicar. Abro aspas. Publicamos para não passar a vida a corrigir rascunhos. Quer dizer, a gente publica um livro para livrar-se dele. Fecha aspas. E com isso a gente vai para o quadro Livre-se. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, 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 please don't go. I love you so. O Livre-se foi feito pelos ouvintes. Sim, nós perguntamos nas nossas redes sociais qual tinha sido o primeiro livro que marcou a vida das pessoas. Porque, né, a gente quis fazer a mesma brincadeira que a gente fez na nossa apresentação com todo mundo. E aí, a gente recebeu as seguintes respostas. A Camila, com K, do Twitter, disse que o primeiro livro dela foi Visagens e Assombrações de Belém, e que ela ficou muito empolgada, porque na época o Valcir, que é o autor, foi lá autografar os livros da criançada na escola dela. A Renata B disse que o primeiro livro dela foi O Hobbit, e que isso abriu toda uma sequência de livros na vida dela. A Maíra disse que O Mistério da Fábrica de Livros, de Pedro Bandeira, que ela leu aos 11 anos, depois de Achar na Rua, foi o primeiro livro que tocou ela de um jeito diferente. A Thalia disse pra gente que no ensino fundamental ela leu um livro que se chamava A Pequena Árvore. E era um livro de muitas páginas e que ela não conseguiu terminar e que ela nunca mais encontrou, então ela sonha em encontrar esse livro. E a gente está torcendo por ela. O Robson Rocha falou que a primeira edição que ele leu foi uma história do Pinóquio, que ele não lembra muito bem, mas foi a patroa da mãe dele que botou fora e ela recolheu do lixo para ele ler, e essa história é muito marcante para ele até hoje. E o Bruno Aranha fala que... O Bruno Aranha, que é um aventureiro, fala que o primeiro livro que ele leu e marcou ele foi Robson Crusoe, do Daniel Defoe. Então... A Heloísa Robson disse que ela teve uma infância bem restrita e que aí o primeiro livro dela foi Lua no Brejo e logo depois veio O Rei Arthur e Os Cavaleiros da Távola Redonda. E isso abriu a realidade dela. A Jaqueline falou que Poliana, da biblioteca da escola dela, rural, foi o livro que mais marcou a infância dela. Karen disse que não consegue escolher apenas um livro especial. E por isso, ela cita toda a coleção Vagalume. A Amanda citou o Eu, Cristiane F., que ela coincidentemente leu aos 13 anos, igualzinho a personagem. A Natália falou aqui que foi Isaac Newton e sua maçã. E isso fez com que ela tivesse muito interesse em física e em ciência desde a infância. A outra Amanda falou uma história muito interessante, que quando ela era criança, sua melhor amiga era uma professora de piano que adorava gatos e tinha 60 anos, e deu para ela de presente uma edição do Menino do Dedo Verde, que foi o livro mais marcante da infância dela. O Felipe Brandão fala que não foi o primeiro livro, mas foi um muito marcante, porque ele foi para outra cidade chamada Licínio de Almeida para ver o trem. E enquanto o trem não passava, ele foi ler na biblioteca pública O Rápido das Cebolinhas, mas ele não sabe o final da história porque a família dele chamou ele antes de terminar o livro para ver o trem passar. O Diego, do Twitter, diz que o primeiro livro dele foi A Droga da Desobediência, do Pedro Bandeira. E a Fran, minha amigona, disse que também foi Cristiane F. e que ela ficou muito chocada porque ela não acreditou que aquilo tudo podia acontecer com alguém da idade dela. A Cláudia disse que o primeiro livro dela foi Juca e Chico, um livro super antigo que foi do avô dela, passou para o pai dela, que ela leu quando era pequena e conta várias travessuras de dois meninos com rimas traduzidas pelo Olavo Bilac, e o livro é de 1815. A Augusta disse que o primeiro livro que ela lembra de ter marcado foi o Lolita, que ela leu com 12 anos, e porque era proibido retirar da biblioteca da escola, ela lia escondida no corredor. Então, com essa história de transgressão, a gente encerra o programa de hoje. Beijos, abraços e carinhos sem ter fim. Então, torcendo para que todo mundo fique muito feliz com suas leituras. Beijo e até a próxima.
Beijo, pessoal. Tchau. Até a próxima. Pessoal, também nos acompanhem nas nossas redes sociais. É @Coisa do Passado Podcast no Twitter e no Instagram. Todas as músicas que foram usadas nesse episódio são baseadas em livros. Vocês podem escutá-las na nossa playlist do Spotify.